Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de videoaulas sobre lógica de programação. No vídeo de hoje, falaremos sobre estruturas de repetição. Então, uma estrutura de repetição é uma estrutura que permite que um conjunto de instruções sejam executadas até que uma determinada condição ocorra. Então, vamos entender. Nós temos um bloco de instruções que eu quero que repita. E para isso, eu tenho que determinar um ponto final, certo? Então, vai repetir até quando? Até que minha condição, certo, aconteça. Essa condição, ela pode ser um número exato de vezes ou pode ser uma condição aberta. O número exato de vezes é no sentido, por exemplo, coloquei um exemplo, repetir 10 vezes. Eu sei que eu quero fazer aquele bloco, aquele conjunto de instruções 10 vezes. É um número exato de vezes. Eu posso também repetir n vezes, de modo, então que eu coloquei aqui como exemplo, repetir n vezes, tal que n é digitado pelo usuário. É um número exato de vezes. Eu, como programador, não sei o quanto o usuário vai digitar, mas eu sei que é n vezes, é um número que ele digitar, é um número exato de vezes. Mas também pode ser uma condição aberta, que seria o sentido, nem o usuário, nem eu, programador, sei quantas vezes exata, mas eu quero que aquela condição ocorra, fique ocorrendo. Então, eu coloquei aqui, como exemplo, repetir até que o usuário digite 0. Ele vai executando o programa até que ele digite 0. Digitou 0, o programa acaba ou ele continua fazendo outras instruções que estejam após aquele bloco de instruções de repetição, certo? Em C, nós temos 3 estruturas de repetição: for, while e do while. O for, ele é recomendado, ele é uma estrutura de repetição quando nós temos o número definido de repetições, certo? Enquanto isso, o while e do while são estruturas de repetição para números indefinidos de repetições. O que muda é que no while nós temos um teste condicional no início e no do while nós temos um teste condicional no final, certo? Nós vamos ver quais são as implicações disso, nós vamos ter um vídeo para cada uma dessas estruturas de repetição. Esse vídeo está abordando mais conceitos gerais sobre estruturas de repetição. Então, se nós observarmos como seria um fluxograma de uma estrutura de repetição, seria essa daqui. Então, eu tenho o meu início, tenho uma condição. Enquanto a condição é verdadeira, eu faço os meus processos, meu bloco de execução e volto para a condição. Condição continua verdadeira? Continua. Então, faço meus processos. Eu vou fazendo esse ciclo até que minha condição seja falsa. Eu acabo saindo do meu ciclo e continuo o meu programa. No caso aqui, é o fluxograma de um ciclo de execução mais simples possível e encerra assim o meu programa. Existem alguns conceitos que são essenciais quando nós falamos de estruturas de repetição. Então, por exemplo, o contador. O contador vai ser uma variável que controla o número de repetições. Durante o meu ciclo de repetição, é essencial eu saber em que repetição eu estou. Outra palavra também que é muito importante é a palavra de iteração. Entenda como iteração cada ciclo de execução, certo? Então, assim, qual iteração eu estou? Eu posso dizer assim, o meu ciclo, meu bloco de execução, de repetição, vai ser repetido 10 vezes. Ok, o contador ele vai me dizer em qual repetição eu estou, em qual iteração eu estou, certo? Nós também temos o conceito de incremento e decremento, que é eu ter a possibilidade de aumentar ou diminuir o valor do meu contador, a fim de que ele chegue no número de repetição desejado, certo? Então, eu tenho o meu contador, no exemplo eu quero repetir 10 vezes. Eu tenho que ir incrementando o meu contador
de 1 em 1 em cada iteração para que chegue no 10, certo? Então, é muito importante essa questão de incremento e decremento. O acumulador, ele é uma variável que nós utilizamos muito para cálculos matemáticos que utilizem blocos de repetição. Então, às vezes é uma conta que eu tenho que ficar repetindo ela várias vezes até uma determinada condição, certo? E o resultado, né, dessa minha conta é o acúmulo de vários processos da minha conta, certo? Então, como o próprio nome já diz, cada iteração vai acumulando o cálculo, certo? E no final, após esse meu bloco de repetição, eu tenho a resposta. Depois vai ter um exemplo, um vídeo só para um exemplo de acumulador, e a gente vai ver esse conceito melhor na prática. O critério de parada nada mais é do que a minha condição de encerramento das minhas repetições, certo? E é muito bom ter claro o seguinte, que a estrutura de repetição, ela é repetida, né, até que a condição se torne falsa, certo? Então, eu entro dentro da condição. Primeiro, eu só entro dentro da minha condição se a condição inicialmente for verdadeira. Eu entro dentro desse meu laço de repetição e vou repetindo até que minha condição se torne falsa. A partir do momento que aquela minha condição ficou falsa, eu saio do laço, certo? O conceito de loop infinito nada mais é do que se eu tenho uma estrutura de repetição no qual a minha condição nunca se torna falsa, ou seja, esse meu loop vai ficar executando infinitas vezes, certo? Então, se o meu loop ele fica executando infinitas vezes, significa que a minha condição de parada nunca se torna falsa, certo? E isso pode ser um problema. Então, muitas vezes no começo que você está programando, você vai lá, vai executar o seu programa que o loop nunca acaba. Então, é um indício que seu critério de parada ele não está se tornando falso, certo? Então, esse é o conceito de loop infinito. Quais as vantagens de se utilizar estruturas de repetição? Legibilidade. Legibilidade está relacionado com a facilidade de leitura. E facilidade de escrita. Então, leitura, algo que deveria ser feito várias vezes, em vez de você dar um Ctrl+C, Ctrl+V enorme, né, várias linhas, você vai dar uma linha só e vai colocar isso dentro de uma estrutura de repetição. Então, fica muito mais fácil de escrever e de ler esse código, além de dar mais eficiência e rapidez para o seu código, porque um laço de repetição é muito mais rápido do que o compilador ler várias linhas, certo? Então, a videoaula vai se encerrando por aqui. Foi uma videoaula sobre os conceitos importantes que envolvem estruturas de repetição. Nos próximos vídeos, nós vamos ver cada uma das estruturas de repetição. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.